Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Ano de 2024, um ano em que nós falamos de desafios, nós falamos muito de resiliência, nós falamos muito de aprendizado, falamos muito de clima. E o que ficou de lição do agronegócio? Hoje é o último programa desse ano de 2024. Eu poderia ter vários convidados aqui hoje, mas a pessoa que eu escolhi para estar com vocês hoje aqui nesse programa, para mim, é muito mais que especial. É publicitário, jornalista, conferencista internacional e escritor. Uma das maiores autoridades nas áreas de marketing no agronegócio, gestão de vendas, liderança, motivação e superação humana. O meu entrevistado de hoje é José Luiz Tejon. E nós vamos falar a respeito de comunicação no agronegócio. Uma conversa com José Luiz Tejon. Meu amigo, que honra ter você aqui. Divino, que honra minha de ter um amigo como você, com quem a gente pode conversar o ano inteiro, aí tratando de comunicação, porque a comunicação melhor do mundo é aquela que começa dentro da gente, a comunicação aqui dentro. A segunda melhor do mundo é a comunicação que você tem com a outra pessoa, com você. Portanto, eu sou um felizardo de estar conversando contigo o ano todo e agora no finalzinho do ano aí, falando aí na tua brilhante programação. Divino, Ronaldo, um cara divino. Parabéns. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Tejon, eu já disse logo no início, nós falamos de clima, porque tivemos problemas climáticos severos esse ano. No Rio Grande do Sul, que o diga, né? O sul do país passou por coisas terríveis. O restante do país com falta de chuva. Enquanto o lugar chovia toda a chuva do mundo, nos outros lugares faltava o que era necessário. A gente teve problemas de pragas, de doenças, teve problemas no câmbio. Enfim, motivos para reclamar não faltaram. Mas alguma coisa de boa deve ter acontecido para o agronegócio nesse ano de 2024. E eu gostaria que você nos relatasse, você que viajou de norte a sul desse país, que conversou com pessoas em todos os lugares, dos mais diferentes ramos ligados ao agronegócio, o que nós temos de bom para falar do agro ao final desse ano, Tejon? Meu caro Divino, nós temos a palavra superação. Superação. Onde quer que você vá neste país, você vai encontrar gente que reclama, vai encontrar gente que faz. Então, em todos os lugares que eu fui, que eu vou, eu fico ligado em pessoas que dão um exemplo. Nas circunstâncias mais difíceis, como você bem coloca. E aí tem uma coisa importante, Divino. Viver na Terra é difícil. Quem disse que é fácil? Sempre foi difícil. E nós sempre teremos enfrentamentos, dificuldades e muito incômodo para resolver. Faz parte do show. Agora, o ser humano que cresce, que prospera, é aquele que pega o incômodo, analisa aquele incômodo e parte para cima dele. Parte para cima dele utilizando ajuda, conhecimento científico, tecnológico, cooperação, e a partir daquele problema cria uma oportunidade. Pessoal do arroz, por exemplo, no Rio Grande do Sul, aquele drama todo da cheia, da enchente, ainda aquela bobagem que aconteceu na época de dizer que vamos importar arroz, colocar um carimbo no arroz importado, ou seja, uma bobagem daquele tipo, profunda, que magoava profundamente o produtor de arroz, que sob água, cara tentando colher, salvar o seu arroz, naquela situação terrível. Chego lá agora, passado o incômodo, esse pessoal reunido, organizado, na cadeia produtiva, fazendo agora um tremendo trabalho, inclusive, de valorização do arroz brasileiro a partir daquele problema, daquele brutal incômodo. Então, os incômodos, Divino, eles servem para algumas pessoas desistirem. Mas, ao contrário, servem para outras pessoas realizarem. Então, como nós estamos aqui no final do ano 2024, indo para 2025,
Eu gostaria que esse meu encontro contigo e com todos os nossos ouvintes, internautas aqui, que fosse uma injeção, não é de otimismo, Divino, porque o Ariano Suassuna, um paraibano, deixou uma frase maravilhosa que foi: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, o negócio é ser um realista esperançoso. Então, quando a gente olha para este país, para o Brasil, que é o único país do mundo que domina o conhecimento tropical do planeta Terra. E para dominar o conhecimento tropical, como você aí e toda essa região maravilhosa que a tua audiência chega, é um exemplo. O Cerrado, que era considerado há pouco tempo atrás, não faz muito tempo, terra de Cerrado, nem dada nem herdada, ninguém queria. Aí, alguns negros brilhantes, Juscelino Kubitschek, olha para Brasília e diz: puxa vida, o que pode ter de terra arada aqui, nesse lugar hoje? Norman Borlaug, Nobel, agrônomo Nobel da Paz, vem aqui no Brasil. Quando vocês aprenderem a dominar essas terras inférteis, vocês serão o maior do mundo. Alisson Paulinelli, ou seja, figuras humanas maravilhosas, transformaram o Brasil na maior revolução dos últimos 50 anos. Então, quando você vê isso, não tem como você ficar desanimado, falando mal. Ok, deu uma topada ali no degrau, tu até xinga, reclama, tá bom, faz parte. Mas você não pode ficar num sentimento constante, eterno e permanente de reclamar e botar a culpa nos outros. Então, Divino, o que a gente vê, e é uma coisa fantástica, do Rio Grande do Sul, a Roraima, o que você vê quando você anda, são exemplos fascinantes. Eu tive uma felicidade de estar aí em Rio Verde há pouco tempo, com a Comigo. Aí você vê uma cooperativa como essa, que nasceu lá com 20, 30 pessoas, numa Num tremenda... lugar que não tem tradição de cooperativismo, né? Num lugar que não tinha tradição, não é como a turma é, mais do Sudeste e tal, do Sul, um lugar que... Aí o pessoal chega e faz um negócio desta envergadura, com tecnologia, com ciência, com agroindústria, com gestão, com juventude vibrando, com comitê de mulheres, né? Com o querido amigo Chavalha lá, e a gente ainda até cantando a música Amizade Sincera lá. Eu vi, eu vi. Está cantando a música lá do Renato Teixeira. Isso é fascinante, isso é maravilhoso. Isso existe, Divino, em qualquer lugar que você vá do Brasil. Qualquer canto do Brasil, se você quiser prestar atenção naquilo que vai mal, naquilo que está ruim, na desgraça, você vai encontrar. Mas se você quiser prestar atenção naquilo que prospera no mesmo lugar, né? Outro dia vou lá ao Rio Grande do Sul, lá em Passo Fundo, encontro lá um camarada, Erasmo Batistella, um cara que tinha um posto de gasolina. A partir do posto de gasolina, ele se entusiasma com a indústria do biodiesel, cria uma gigantesca hoje a maior empresa de biodiesel do Brasil. E aí, conversando lá com o pessoal, o que vocês estão fazendo? Nós já estamos vendendo biodiesel para o cidadão suíço. Aí você, caramba, uma empresa brasileira vendendo na bomba, já lá. Ou seja, a gente encontra no Brasil, Divino, motivos para ser um realista esperançoso. Agora, poderíamos ser maiores, poderíamos crescer mais rapidamente, poderíamos diminuir o sofrimento de muita gente, sim. Então, nos falta, né, algo que nos falta, é um planejamento estratégico, um programa de metas com meio, começo, fim, recursos, os investimentos, uma estrutura de gestão, como num planejamento estratégico de uma empresa. Nos falta um planejamento estratégico orquestrado. Se tivéssemos isso, o Brasil não ia crescer 2% o PIB, vai crescer 3,5% esse ano. O Brasil cresceria 10%, 12% ao ano, o seu produto interno bruto. Então, tem falta disso. Agora, com todos os nossos problemas, o Brasil é simplesmente o único lugar do mundo
que vai dobrar o agro de tamanho nos próximos 12 anos. Não existe lugar no planeta Terra onde isso vai acontecer. É impossível, somente aqui. Então, significa, se ficarmos de olho, como o Suassuna lá nos falava, como um realista esperançoso, nós vamos pegar as oportunidades, nós vamos crescer, porque é o único lugar do planeta Terra onde aprendemos a fazer o agro tropical, ambiental do mundo, e nós vamos incorporar minimamente mais 40 milhões de hectares de áreas degradadas, onde você vai crescer a produção sustentável brasileira sem tirar uma árvore sequer, ao contrário, plantando árvores, e isso será um espetáculo para o mundo do biocombustível, que é outra graça extraordinária também da competência brasileira, o desenvolvimento a partir dos grãos, a partir da cana-de-açúcar, criarmos um universo de biocombustíveis e o biogás, a partir dos dejetos que existem nas propriedades rurais. Então, meu caro Divino, não há como, aqui no Brasil, você não ser um realista esperançoso e que a turma toda que está aqui com a gente hoje, nos ouvindo, participando, pessoal, tem problema? Tem. Mas me aponta um lugar do mundo que não tenha. Todo lugar tem. Agora, aqui neste Brasil, nós somos o país que mais vamos nos desenvolver nos próximos 12 anos. João, eu acho que uma das coisas que nos fez crescer muito foram exatamente os problemas. Porque uma vida sem problema, ela é uma vida chata, é uma vida que não leva a nada, ela não traz crescimento. Que crescimento que eu tenho numa vida onde eu não tenho desafios? E isso acontece em alguns países, que a gente olha e fala assim, a vida é tão maravilhosa, e tem cara suicidando lá porque todos os problemas dele estão resolvidos, ele não tem problema para resolver. Mas, se nós pegarmos o ano de 2024, houve evolução na nossa comunicação do agronegócio? Eu estou te fazendo essa pergunta baseada, por exemplo, eu vi movimentos da IBM-RA, eu vi movimentos agora, recente inclusive, da Abramilho, da ProSoja Brasil, trazendo jornalistas, querendo ouvir jornalistas, falando que quer comunicar mais. A IBM-RA fez um trabalho espetacular esse ano, Andavi, a BAG, todo mundo parece que abriu os olhos para a comunicação. Avançamos? Todo mundo tem uma coisa importante. Todo mundo hoje fala da importância da comunicação. Agora, melhora, você discute mais. Em todos os eventos esse assunto é trazido, é tratado. Eu acabei de falar do encontro com a turma do arroz lá, eles estão com um plano de comunicação da valorização do arroz. Você fala com o pessoal do café, você fala com a turma toda do mundo da pecuária. É uma preocupação a comunicação brasileira. Estamos precisando, como mencionei agora há pouco, de um plano estratégico de crescimento do país, que é vital que ele seja feito a partir da base de todas as cadeias produtivas do agronegócio. Agora, uma outra coisa que nós precisamos de uma maneira urgente é de um plano de comunicação brasileiro. Por quê? Não é você colocar muito a coisa no que deveríamos fazer, no que iremos fazer. É você constatar, temos uma realidade presente espetacular. Essa realidade é muito maior do que a percepção dessa realidade. A realidade brasileira agrotropical, ela é maior do que aquilo que é percebido. Então, se você tem uma realidade aqui e uma percepção aqui, você tem um gap de comunicação. É muito simples isso. E para resolver esse gap de comunicação, é fácil. É uma orquestração de uma estratégia bem conduzida, com empatia, com carinho, com amor, para a conquista da opinião pública mundial. E isso não é nada que a Coca-Cola não faça, não é nada que a Heineken não faça, não é nada que a Unilever não faça, não é nada que a Nestlé não faça, não é nenhuma novidade. Não é nada que uma Colômbia, por exemplo, um país que faz isso com o seu café, os Estados Unidos.
Você abre um jornal na China e você vê lá um tremendo anúncio, uma propaganda da soja americana na China, dizendo a nossa soja é a mais sustentável do mundo. Não é nada que a Holanda não realize, que a Austrália não faça, que o Canadá não faça. Portanto, nós precisamos de um plano de comunicação para mostrar ao mundo a nossa realidade. E, nesse sentido, é preciso você reunir, Divino, um núcleo de 4, 5 publicitários para pegar as nossas realidades e discutir como é que eu transformo isso em materiais que cheguem ao coração das pessoas, para que, a partir do coração das pessoas, você crie uma percepção no cérebro. Então, o Brasil é um país que tem, por exemplo, para guardar aqui uma imagem com uma atividade que foi criada, por exemplo, nos Estados Unidos, o Walt Disney criou a Disneylândia. Imagina se você tem uma Disneylândia e ninguém sabe que ela existe. É o Brasil. O Brasil fez uma agricultura tropical espetacular, que responde a todas as exigências dos clientes mais exigentes do mundo, mas ninguém sabe. Uma meia dúzia sabe. Muita desinformação, muito fake news. Ou seja, nós simplesmente somos os responsáveis por não termos uma percepção que esteja aqui ao nível da realidade que nós entregamos. Então, isto está nos faltando. Nós temos, por exemplo, um órgão extremamente confiável, que é uma Embrapa. Temos condição de, a partir da Embrapa, como um emissor confiável, enviar as informações técnicas, científicas, das realizações brasileiras, provadas, comprovadas, com rastreabilidade, enviá-las para o mundo inteiro. A partir do quê? No mínimo, a partir de uma agência de notícias. Eu não tenho dinheiro para comprar anúncios, para comprar as mídias mundiais, mas, no mínimo, pega uma agência de notícias crível, de reputação, que fala com o planeta Terra, e você transforma informação traduzida de uma Embrapa para a opinião pública do mundo. Então, é fácil fazer. É questão de um comando, sentar a uma mesa e vamos fazer, e a gente consegue fazer. Então, existe a falta disso. E não é para ir, não pode ser uma campanha do tipo boba, ufanista, somos os maiores do mundo, porque isso só vai nada, não pode ser arrogante, prepotente. Nós temos que aprender a falar com o mundo pela coisa mais linda que o Brasil é. O Brasil recebeu todos os povos do mundo. Aqui nos cruzamos, aqui nós somos a sociedade misturada tropical do planeta Terra. Somente no Brasil você tem isso. Portanto, aqui, este coração brasileiro recebeu o mundo. Aqui nós enfrentamos, se tem gente jovem aí preocupada com o desafio hoje, vai ver qual foi o desafio do avô, o desafio do bisavô, o desafio do pioneiro. Isso sim foi problema. E não hoje. Hoje está tudo à disposição para realizar. A diferença é que a exigência hoje é mental, cerebral, porque eu tenho que evoluir muito em alta velocidade. A exigência lá do nosso avô, do nosso bisavô, era no sangue, suor, era na pele, era carregar nas costas. Então, tem muitas vezes muito jovem que acha que as coisas aqui, que chato, não sei o que, vai ver o que era chato. E agora você tem à sua disposição o mundo científico, tecnológico, digital, relações internacionais. Portanto, caro Divino, o Brasil é simplesmente um paraíso do planeta, e aqui nós temos a condição de realizar o grande sonho que é a segurança alimentar, energética, ambiental do mundo, e vai ser aqui, vai ser efetivamente aqui no Brasil que nós vamos fazer isso. Portanto, a comunicação brasileira precisa ser orquestrada, que nem um maestro
que vai reunir os vários instrumentos, vamos tocar na mesma partitura, vamos tocar no mesmo tom, e vamos tocar esta música. Porque senão, cada um com uma partitura, cada um num tom, cada um tocando uma música, você não tem uma sinfônica, você tem uma cacofonia. Então, precisamos mostrar o que fazemos. Não basta saber fazer, tem que fazer saber. E aí eu entendo que é um desafio, mas é um desafio que não é difícil de ser efetivado, e o Brasil precisa muito disso. Produtoras e produtores rurais brasileiros precisam muito de um plano de comunicação justo. E aqui também eu cobro muito o setor pós-porteira das fazendas. Porque quem vende para o consumidor final, quem chega nas gôndolas do mercado do planeta Terra, não é o produtor. É aquele que adquire o produto do produtor, processa, embala e vende. Então, é muito importante ali, senhoras e senhores da agroindústria, que coloquem ali sempre a originação, de onde veio, e não custaria nada ter na embalagem um elogio, um agradecimento a produtoras e produtores brasileiros tropicais que realizam um alimento onde os antigos achavam que seria impossível. E hoje nós fazemos aquilo que muita gente no passado achava que era impossível, meu caro Divino. Eu acho que está faltando Você lembra do Made in USA, Made in China? A gente perdeu Made in Brazil. Está faltando marca brasileira, está faltando identidade nas coisas que são do Brasil para a gente se identificar, né? Está faltando identificação com aquilo de melhor que a gente tem. Verdade, Divino, e está faltando amor ao Brasil, porque muita gente, a gente fala às vezes do agronegócio brasileiro, mas quando você vai ver, na verdade, existe muito desconhecimento do Brasil pelo brasileiro. Muito desconhecimento do Brasil pelo brasileiro. Então, quando você desconhece o Brasil, você não dá o devido valor a ele. E aí, até numa pesquisa que a gente realizou na Europa no ano passado, até apareceu no cidadão europeu que o agro brasileiro tem uma imagem melhor do que a marca país brasileiro. Então, você veja o que nós temos aí de temas para tratar estrategicamente sob o ponto de vista da comunicação. Produtos originados no trópico, no ambiente brasileiro, podem ajudar muito a construção de uma imagem positiva do nome País Brasil. Agora, você tem que ter uma estratégia perene, constante, permanente, não é ficar só respondendo quando você é atacado. Quando eu mencionei as marcas, Coca-Cola, Nestlé, Unilever, Heineken, por quê? Você tem que ter uma estratégia de comunicação constante, permanente, não pode não ter. Assim como a gente tem que ter fertilizante, semente, máquina agrícola, irrigação, crédito, tem que ter comunicação também da mesma forma. E é tão interessante isso que você colocou, porque vamos pegar o exemplo da Coca-Cola. Eles tiveram em vários momentos pessoas chegando a lenha, falando que tinha rato dentro de lata de Coca-Cola, falando que você desentupia a pia com Coca-Cola, que você desenferruja a ferramenta com Coca-Cola, que a última coisa que serve é para beber. E eu nunca vi uma propaganda reativa da Coca-Cola, mas eu vi na minha cidade agora, esses dias, os caminhões da Coca-Cola, todos iluminados, e as ruas repletas de gente querendo fotografar os caminhões da Coca-Cola passando. Divino, regra de ouro, é proibido retaliar. Tem barata nos tanques da Coca-Cola. Mas só que, quando você pega o exemplo da Coca-Cola, todo dia ela está presente na comunicação. E ela está falando, amo você, o Papai Noel, isso é que é. A família reunida. Todo dia ela está presente na comunicação. E para você ter ideia, é um exemplo riquíssimo da Coca, porque se a Coca-Cola pode fazer o que faz, imagina o que o país brasileiro tropical não pode fazer de bonito. Exatamente. Então, tem lá uma coisa, a Coca-Cola vende por dia 1 bilhão de apresentações de várias formas de Coca-Cola.
latinhas, garrafinhas, 1 bilhão por dia. E outra, além dessa coisa dessas acusações aí do rato, da barata, é um produto que chama Coca e Cola. O nome não é nada, não é nada. E olha, eles são um sucesso. E outra coisa importante aí, amigas e amigos, quando você pega o faturamento da Coca-Cola no mundo, equivale a todo o VBP, a todo o valor bruto da produção agropecuária do Brasil. Então, nós estamos falando, inclusive, de um assunto que fatura praticamente o equivalente ao movimento da agricultura brasileira. Então, se os caras podem fazer o que fazem, nós podemos fazer coisas lindas e maravilhosas na comunicação. E a regra de ouro é essa que você acabou de dizer. Quando você tem uma estratégia de comunicação, você é proibido de responder a um ataque desse tipo. E aí, aqui, o que é que nós fazemos? Exatamente isso. Alguém fala uma besteira. Lá, um cara de um supermercado na Irlanda, em Dublin, colocou na porta lá: aqui não entra carne brasileira. Esse cara fez isso. Aí o que esse cara fez isso? Aí o que a gente faz aqui? Alguém tira foto, passa lá na porta, tira no celular, ou alguma rede dessas que existem exatamente para ficar falando desinformação, botar lenha na fogueira. Aí a gente chega aqui, olha lá, aí a gente aumenta consideravelmente aquilo que o cara queria. Amplifica, né? Nós damos propaganda ao cara detrator. Ou seja, é proibido retaliar, mas você tem que ter uma estratégia consciente de comunicação com esse cuidado também, porque às vezes eu vejo, quando a gente às vezes faz algumas coisas, a gente termina às vezes por, sem querer, diminuir produtores rurais de outros países. Isso é ruim. Exatamente. Porque você está vendendo para os outros países. E aquelas pessoas fazem parte daquela sociedade consumidora, cliente. Então, não ataque, não dê a entender que nós somos realmente corretos e maravilhosos e eles lá não. Isso não é bom. Ou seja, temos que ter, como você bem falou aí, uma estratégia Coca-Coliana, que é para orientar aí o nosso mundo das percepções. E se a gente não fizer isso, não fique esperando que outros vão fazer. Cabe a nós fazer. Então, começamos o papo aqui até falar de reclamação. Então, tem muita gente que reclama: olha o que falaram de nós, olha o que dizem de nós. Não bota a culpa no outro. Nós aqui temos o dever, o direito e a necessidade de termos esse plano que eu estou tentando muito, Divino, promover, estou tentando muito tratar desse assunto. Está faltando um maestro? Sim, falta um maestro e falta o dono do teatro que diz: maestro, vem aqui. O dono do teatro precisa de um maestro. Eu tenho músicos, tenho ótimos músicos, né, mas está cada um fazendo o seu barulho. Então, eu preciso transformar essa cacofonia numa sinfonia. Pessoal, atenção, maestro, vamos botar ordem aqui. O que nós temos que falar para o mundo? Aí você vai identificar meia dúzia de coisas para começar, o como fazer. É igual como a gente cria uma estratégia de comunicação de uma companhia, como a gente está aqui brincando na analogia de uma companhia como a Coca-Cola. É o mesmo raciocínio. Você pensa que é fácil botar uma turma de uma empresa multinacional dentro de um raciocínio? Não é fácil. Você precisa ter realmente um comando. Então, nós teríamos que ter. Os Estados Unidos têm isso nas suas commissions. A commissions, que reúne produtor de soja com a agroindústria da soja, com o USDA. E aí eles têm um trabalho de uma orquestração da comunicação. Na área da carne bovina, você pega um Texas Beef Council, entra na internet, tu vai ver um show de comunicação. Um show. Saúde, importância para a tua vida, diminui seu peso, uma dieta diária, ou seja, você vê um espetáculo de comunicação.
Então, é como acontece assim, aqui, meio aleatório. Uma hora o ovo é condenado, agora o ovo é que regenera os teus neurônios. Endeusado, né? O café já foi considerado um veneno. Agora está aí, o café é bom porque ele te trata, inclusive, de doenças que não vai. Ou seja, Óleo de soja, óleo de leite. soja, meu Deus, leite, bobagens, bobagens, bobagens. Agora, não dá para botar a culpa nos outros, Divino. Chama para. Eu sou responsável. A categoria, a cadeia produtiva do cacau, a cadeia produtiva do arroz, a cadeia produtiva da soja, chama para si. O que nós temos que fazer para a gente trabalhar a construção da percepção? Realidade aqui, percepção aqui. Oportunidade gigantesca de você ganhar um valor chegando à percepção aqui. É muito mais difícil quando a tua realidade é ruim e você tem que fazer a realidade crescer. Para a realidade crescer é o que o Brasil fez 50 anos. Investimento, gente, pessoas que sofreram, angústias, pioneiros, dores. Fizemos uma realidade que era zero, ruim, chegar nessa realidade aqui. Então, é injusto que você não tenha uma comunicação que encoste a percepção das sociedades ali. É injusto. É injusto com os pioneiros. É injusto com as pessoas que estão fazendo. E isso cabe a uma orquestração que tem que ser conduzida a nível de país. Tem que ser conduzida a nível de país. Eu tinha certeza que não tinha forma melhor de terminar o ano do que com essa prosa maravilhosa. Você sabe da admiração que eu tenho por você, do respeito, do carinho que eu tenho. Você, para mim, é um grande mestre. Eu te agradeço imensamente. Muito obrigado por falar com o meu povo do agro, por falar com o meu ouvinte. Eu te agradeço de coração. Muito obrigado. Muito obrigado, Divino. E olha, mensagem aí de superação no final do ano. Meu amigo Guilherme Lopes, de Goiatuba, gente fantástica de toda essa região, a turma comigo, que eu adoro, o pessoal todo. Uma mensagem aqui minha pessoal sobre esta coisa da superação. Quando eu tinha 4 anos de idade, Divino, uma lata de cera fervente atingiu o meu rosto. Eu me transformei num menino queimado. Fiquei internado dos 4 anos até os 7 anos num hospital público, na Santa Casa de Santos. E quando saí do hospital, eu tinha que ir para a escola, eu tinha que viver. E eu tinha muito medo, muita vergonha por causa do rosto queimado. E aí eu ouvia do meu pai adotivo, que eu não conheci meus pais biológicos, meu pai adotivo, um português, nascido em Chaves, Trás-os-Montes, Portugal. Este meu pai olhava para mim todo dia, Divino, e falava assim: filho, não tenhas vergonha da tua cara, tenhas vergonha na cara. Ou seja, reclamar do Brasil, não. É realizar no Brasil. Portanto, superação, meu caro Divino, é a lei, é a ordem, é a regra da vida neste planetinha aqui. E eu amo o Brasil. Nós vamos fazer cada vez mais. E muito obrigado, Divino, por essa honra de encerrar o ano aqui ao teu lado, neste espetacular estado de Goiás. Era essa a mensagem que eu tinha certeza que ficaria hoje, de gratidão de ambos os lados. E eu agradeço a você, nosso ouvinte tão especial, que esteve conosco ao longo desse ano, que nos prestigiou, que nos deu a honra da sua audiência. Foi maravilhoso, 2024. No fundo, a gente sabe que com todos os problemas que nós tivemos, o ano foi fantástico. Porque, acima de tudo, nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos deu a vida e que todo dia nos dá uma nova oportunidade de recomeçarmos. Um grande abraço a todos e até 2025.